Em Campo Grande, o PSL lançou a advogada Soraya Vieira Tronic ao cargo de senadora. Ela é uma das pré-candidatas ao Senado e uma das lideranças do partido aqui em Mato Grosso do Sul. E ela está com a gente exatamente para falar sobre essa empreitada de concorrer ao Senado, né, um dos cargos mais concorridos aqui em Mato Grosso do Sul, tendo em vista a quantidade de pessoas, de candidatos que estão se colocando, digamos assim, né, a concorrer nessas próximas eleições. E como um jornal democrático, como um espaço bastante democrático, o Jornal do Estado, né, e o jornal, juntamente com o Jornal da Tarde Online aqui, tem trazido aqui, Soraya, sempre os pré-candidatos para falar, né, das suas propostas, exatamente para ajudar o eleitor a esclarecer e saber em quem votar nas próximas eleições. Boa tarde, Soraya. Boa tarde. Obrigada, prazer de estar aqui, pela oportunidade. Muito obrigado você por estar aqui. Bom, Soraya, eu vou começar com a mesma pergunta que eu tenho feito para todos os pré-candidatos ao Senado. O que te moveu a concorrer a uma vaga em Brasília, no Senado? Og, é um desafio muito grande para mim, mas é um desafio que eu tenho certeza, eu tenho condição de assumir. Eu sou advogada, como você falou, e há anos eu estou na liderança, junto com outras pessoas, nos movimentos de rua. Então, sabendo como é que tudo isso funciona, passeata, as manifestações pela internet, tudo isso me mostrou, e o contato direto com parlamentares, na cobrança diária, tudo isso me mostrou que não é suficiente. Ou nós ocupamos esses espaços, ou nós não teremos vozes. É pouco o que a gente faz. O que a gente faz é muito relevante, mas não é suficiente para a gente mudar de verdade o país. Uhum. Bom, você é uma das poucas mulheres, talvez, acho que a única mulher ainda que se colocou como pré-candidata até o momento. E a tua campanha, a tua plataforma, ela está baseada basicamente em defesa de direitos da mulher ou dessa participação maior da mulher na política? Olha, a participação da mulher é de suma importância. Eu espero que eu consiga inspirar, né? Não no sentido da gente defender essas questões de cotas, porque eu acho que tem que partir do indivíduo, né? Mas a nossa campanha está baseada também em segurança jurídica, que nós não temos, no agronegócio aqui no estado do Mato Grosso do Sul, nós estamos muito aquém do que merecemos, segurança pública, combate à corrupção, que é algo bastante grave, bastante sério, enfim. Você se coloca como novidade hoje na política, assim como esses novos políticos que nunca tiveram uma carreira política e resolveram se colocar para ser uma nova opção. Você se coloca dessa forma também, Soraya? Eu me coloco. Nunca havia pensado nisso. Eu acho que, na verdade, política não é profissão, né? É vocação, eu entendo assim. E eu sou uma opção de renovação. Todo mundo fala em renovar, Og, mas quando você vai ver os pré-candidatos, não tem ninguém novo para você votar. Então, se a gente não se colocar nessa posição, e se nós não enfrentarmos, por isso que eu quero que outras pessoas também assumam esse tipo de compromisso, nós nunca teremos uma renovação, exatamente. Bom, a gente percebe hoje que pela aceitação, né, dos políticos, né, para o público, isso ficou uma coisa muito complicada. Você não pode ver, não tem um político hoje que não tenha sido citado, que não esteja envolvido numa operação, numa investigação de corrupção. Não existe, eu acho que um político hoje que consiga transitar, né, tranquilamente pelas ruas, por bares, por restaurantes, por qualquer lugar que você vai. Então, hoje nós vemos que a classe chamada classe política, ela está sendo extremamente rejeitada pela população. Você não tem medo, né, que se eleita, de repente, ou ao se colocar como pré-candidata, né, você sofra esse tipo de coisa também, não? Eu imagino que eu já até esteja sofrendo esse tipo de situação. Hoje em dia, quando você vai se colocar nessa posição, eu pensei muito, e às vezes realmente parece vergonhoso falar eu quero ser política, entendeu? E eu acho que faz parte, e enfrentar de cabeça erguida. E a única coisa que eu pergunto, muitas coisas que eu pergunto, dentre elas para os eleitores, é o seguinte: o que o seu candidato pode falar sobre corrupção? Então é de cabeça erguida, não vai ser fácil, mas eu estou disposta,
não tenho nada que macule a minha imagem e eu vou enfrentar. Agora vai ser uma competição difícil, né? São apenas 3 vagas, né? São 2 vagas. São duas vagas. Dessa vez. São 3 vagas, mas renova 2/3 nessa eleição. Isso, quer dizer, um permanece e o outro... Exato. E vai ser muito difícil, são muitos pré-candidatos, né? Qual vai ser a tua estratégia, a tua arma principal para poder tentar chegar ali? Porque a gente vê que as eleições para o Senado, elas já têm nomes favoritos, digamos assim, né? Olha, sinceramente, eu não acredito que esses nomes sejam favoritos. Nas pesquisas, o que eu entendo é que não tem nomes novos ali para a pessoa, indicar. Então, ali naquela pesquisa, ela vai indicar o menos pior. Eu sempre votei no menos pior. E eu acredito que a maioria das pessoas votem no menos pior. Então, se você tiver novos rostos e possibilidades, então eu não acredito nessas pesquisas, sinceramente. E falando a verdade, de forma clara, olhando no olho das pessoas e levando uma mensagem de verdade, de coragem, de mudança, é assim que a gente vai trabalhar. Trabalhar de outra forma, de forma suja, nós não vamos, vocês podem ter certeza disso. Bom, Soraya, deixando a política um pouco de lado e aproveitando que você é advogada, você encabeçou recentemente uma ação, né, uma ação popular aí contra a JBS. Gostaria de saber exatamente o que preconiza essa ação, né, e em que pé que ela está. Olha, eu e o meu sócio, diante da inércia do Ministério Público do Estado, nós ajuizamos essa ação popular que visa ressarcir os cofres públicos, além de ver a extensão de uma concorrência desleal que os incentivos fiscais trouxeram para a JBS. Então, essa nossa ação é contra a JBS, contra os irmãos Batista, contra o governo do Estado do Mato Grosso do Sul e contra o governador Reinaldo Azambuja. Nós conseguimos o bloqueio de 790 milhões. A princípio, foi reconhecido do grupo JBS. Foi reconhecido já nessa nossa ação 230 milhões. Isso é incontroverso já. Então, mais cedo ou mais tarde, isso tem que voltar para os cofres públicos. E nós estamos... Só que nesse ínterim, nasceu a CPI, conhecida como a CPI da JBS. E a Assembleia Legislativa, juntamente com a CPI, eles entraram com uma ação tentando coibir e acabar com os bloqueios que aconteceram na nossa ação. Fizeram um acordo com o grupo, um acordo que não está sendo cumprido na totalidade. E a nossa ação é extremamente mais abrangente do que a questão discutida na ação da Assembleia Legislativa, que não tem legitimidade para propor esse tipo de demanda, porém, nós estamos numa situação, assim, nesse momento, de recorrer para Brasília já, porque não é brincadeira quando você vai brigar com essas forças, mas a gente vai conseguir e esse dinheiro vai voltar para o povo sul-mato-grossense. Essa ação ainda está em primeira instância, né? Ainda está tem um recurso que foi para a segunda instância, foi julgado ontem, e nós iremos recorrer da decisão de ontem, uma decisão absurda, mas a gente tem certeza da vitória, porque é unânime no STJ. E essa decisão em segunda instância, ela suspendeu o bloqueio desses valores? Suspendeu o bloqueio desses valores. Então, só para que o público entenda, é um bloqueio de valores referente mais ou menos aos benefícios que a JBS teve e ganhou com o Estado, né, através dos acordos que fez. Né, que vocês estão preconizando exatamente a retomada desse dinheiro, que seria um valor mais ou menos que a JBS teria ganho ao longo do tempo que recebeu, né, teve os termos de acordo com o governo do Estado. E ver os danos reflexos dessa concorrência desleal que levou à bancarrota muitos curtumes, muitos frigoríficos e deixou os pecuaristas sob o jugo da JBS. Outra questão nessa mesma ação é o seguinte: foi considerado que os documentos juntados não são suficientes para o bloqueio. Porém, os mesmos documentos que deram subsídio para o bloqueio pela Assembleia Legislativa são os mesmos documentos nossos. Então, a gente vê 2 pesos e 2 medidas dentro
do nosso judiciário, Ok. infelizmente. Bom, conversei com a Soraya Tronic, que é pré-candidata ao Senado pelo PSL aqui em Mato Grosso do Sul. Soraya, obrigado pela sua Obrigada, presença. Og. Obrigada. E sucesso Obrigada aí nessa aos campanha, que eu sei que não vai ser fácil. telespectadores. Mas a gente vai chegar lá. Tá bom. Tá bom? Eu quero aproveitar agora que a Soraya está aqui no estádio, quero mostrar para vocês agora. A gente criou um quadro novo aqui no jornal, né, que toda semana, ou praticamente todo dia, nós vamos mostrar vídeos curiosos que chegam pela internet, chegam pelo WhatsApp, chegam pelas redes sociais. E nesse vídeo de hoje que eu escolhi, a gente vai mostrar exatamente como é a mordomia dos parlamentares suecos. Tá? Vocês vão ver a mordomia que os parlamentares suecos têm, a forma como eles trabalham, o que eles recebem para trabalhar, fazer o mesmo trabalho que os deputados e senadores brasileiros têm aqui no Brasil. E aí a comparação fica a critério de vocês. Vamos dar uma olhadinha. A Suécia ainda é uma monarquia, mas o rei já perdeu todos os poderes. Quem decide os rumos do país é a classe política, que não tem direito a luxo nem privilégios. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás-cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este sueco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro: arrumar a casa. Igualzinho aos nossos deputados, né? A mesma coisa, né? Olha a diferença. Isso é um país evoluído, foi isso que nós vimos. Enquanto isso, os nossos deputados e senadores aqui, né, ganham essa fábula que ganham, tem essa mordomia à disposição, né, que tem. Então, por isso que o nosso Brasil não vai para frente por causa desse tipo de coisa. Gasta-se mais dinheiro em Brasília com as mordomias dos políticos do que poderia se investir na saúde, na educação, na segurança e numa série de outros setores. Agora, enquanto os nossos políticos, né, continuarem ganhando o que ganham, enquanto aquele Congresso Nacional continuar absorvendo a quantidade de dinheiro que se absorve todos os anos, vai ser difícil a gente conseguir construir um Brasil melhor, né? O Jornal da Tarde vai fazer um pequeno intervalo, mas não saia daí que daqui a pouquinho nós vamos conversar, né, com um músico, cantor, instrumentista, compositor que eu admiro barbaridade. Daqui a pouquinho aqui nos estúdios, Celito Espíndola. A gente volta já já.